Olá! Hoje a nossa conversa vai para um lugar e uma época de, assim, caos completo. A China da dinastia Jin, ali entre os anos 265 e 420 da nossa era. É um cenário bem complicado mesmo. Totalmente. O norte do país tinha sido invadido por povos nômades e aquela ideia tradicional do que era ser um homem de sucesso, sabe? O estudioso, o funcionário do governo. Isso tudo ruiu, simplesmente ruiu. A elite se sentia derrotada, impotente, e aí no meio dessa confusão toda surge uma figura que, tipo, ninguém esperava. O monge budista. Uhum. Ele não era um soldado, não era um intelectual confucionista. Era uma coisa totalmente nova que batia de frente com todas as regras sociais da época. Exato. Então o nosso mergulho hoje, usando como base uns textos como as biografias de monges eminentes, vai ser sobre isso. Como uma fé que veio de fora, da Índia, não só sobreviveu, mas acabou reescrevendo o que significava ser homem na China. Exato. E um ponto crucial sobre essas fontes, como as do biógrafo Hui Zhao, lá do século VI, é que elas não são tipo jornalismo. Não são um relato objetivo. De jeito nenhum. Elas são agiografias, sabe? Biografias de santos. O objetivo era claríssimo. Era uma campanha de marketing. Marketing, gostei. Era para construir uma imagem, uma identidade nova e poderosa para o homem budista chinês, num mundo que via eles com muita desconfiança, para dizer o mínimo. Ok, vamos desempacotar isso. Campanha de marketing é uma ótima forma de colocar. E o garoto propaganda dessa campanha parece ter sido um monge quase lendário chamado Fotuden, ou Buda Singa. Esse cara era o centro de tudo. As histórias sobre ele são, assim, de outro mundo. Diziam que ele via o futuro na palma da mão, que ouvia profecias no som dos sinos, que curava doenças incuráveis. E que até fez chover no meio de uma seca. Ele era vendido como um mago, quase um super-herói. Uau! Precisamente, um mago. E essa palavra é a chave. O Hui Zhao, o biógrafo, ele não estava interessado nos fatos. Ele estava construindo uma marca. A mensagem era clara, então. Claríssima. Era tipo, nossos monges têm superpoderes. Eles não são fracos ou parasitas, eles são místicos e poderosos. E olha, funcionou. Funcionou a que ponto? A fama do Futudeng foi tão grande que um senhor da guerra, descrito como um homem brutal, sanguinário mesmo, nomeou ele conselheiro de Estado. Nossa! Ele viveu até os 117 anos e dizem que no funeral dele o choro das pessoas abalou a terra. Era o tipo de história que dava prestígio a todo o movimento. Certo. Então os budistas estão criando essa campanha de imagem incrível, pintando os monges como figuras heróicas. Mas e a elite chinesa, o establishment da época? Como eles reagiram a isso? Eles não devem ter simplesmente comprado essa ideia, né? De jeito nenhum. Na verdade, para a maior parte da sociedade, o monge era o completo oposto do ideal de homem. Como assim? Pensa no checklist do homem chinês tradicional. Casar, ter filhos homens para continuar o nome da família, ter propriedades, estudar os clássicos, servir ao governo e, o mais importante de tudo, a piedade filial, a devoção aos pais. Exato. A devoção absoluta aos pais. O monge budista pegava esse checklist e basicamente rasgava. Ele era celibatário, sem filhos, não tinha bens. E o pior de tudo, ele cometia o que era visto como um ato de agressão visual contra a principal virtude. Agressão visual, o que você quer dizer? O cabelo, o ato de raspar a cabeça e a barba, era uma ofensa profunda. Na tradição confucionista, seu corpo, incluindo seu cabelo, era um presente dos seus pais. Cuidar dele era um dever. Entendi. Raspar a cabeça era uma punição, era coisa de criminoso. Então um monge andando pela rua careca era visto imediatamente como um fora da lei, um filho ingrato, alguém que rompeu o laço mais sagrado que existia. Espera um pouco, isso é fascinante. Então a primeira barreira que o budismo enfrentou não foi nem teológica, foi estética, foi uma questão de cabelo. Em grande parte, sim. Era um choque visual imediato que simbolizava toda a ruptura cultural, sabe? Antes mesmo de abrir a boca para falar sobre o Nirvana, o monge já era visto como um rebelde. Nossa. Tinha um nobre da época, o magnífico príncipe Rensheng, que era famoso pela barba longa e bonita, um símbolo de virilidade, de status.
O monge era a negação de tudo isso. E as acusações paravam por aí. Que nada. Elas iam muito além. Eram chamados de hipócritas, gulosos, promíscuos e a acusação mais grave de todas, de parasitas que fugiam dos impostos e do serviço militar obrigatório. Ok, o cenário está claro. De um lado, uma campanha de marketing com monges magos, do outro, a percepção popular de que eles eram criminosos e parasitas. Como é que eles conseguiram virar esse jugo? Qual foi a estratégia? Foi uma estratégia brilhante, que a gente pode dividir em 3 atos. Foi algo que se desenrolou ao longo de séculos. Podemos chamar de rejeição, apropriação e transformação. Interessante. Primeiro, eles abraçaram a ruptura. Depois, eles começaram a se apropriar dos valores do inimigo. E, por fim, eles ficaram tão fortes que começaram a transformar a própria sociedade. Vamos começar pela rejeição, então? Parece a mais radical. O que significava rejeitar na prática? Significava abraçar a acusação de ser um mau filho. Significava dizer sim, eu estou abandonando minha família, e isso é uma virtude superior. E as biografias estão cheias de histórias dramáticas sobre isso. Tipo quais? Tem o caso do monge Faxian. O pai dele morreu e o tio foi até o monastério exigir que ele voltasse para casa para cuidar da mãe. Era o dever confucionista dele. E ele? Faxian se recusou. Ele escolheu o Dharma em vez da família. Foi um ato de rebeldia total. Imagina a pressão que esses homens sofriam. Era imensa. Tinha outro monge, o Zixil, que os pais tentaram uma última cartada. Arranjaram um casamento para ele em segredo, para forçar ele a voltar para a vida normal. Exato. A lógica era que, uma vez casado, ele seria forçado a assumir as responsabilidades de um homem de família. Só que no dia da cerimônia, com tudo pronto, Zixil fugiu, raspou a própria cabeça e se tornou monge. Nossa, que atitude. Era uma rejeição completa de tudo. Exato. Não só da família, mas de todo o projeto de vida secular. E dentro dessa lógica de rejeição, as mulheres parecem ter um papel bem específico, ou melhor, a ausência delas, né? Sim. E aqui entra um componente misógino muito forte. Para provar a força da sua masculinidade espiritual, o monge precisava resistir à mulher, que era vista como uma fonte de poluição. Poluição. Isso. Tem uma história famosa de um monge eremita, Zufachong, que foi tentado por um espírito da montanha que tomou a forma de uma mulher linda. Ao rejeitá-la, ele provou o poder dele. A masculinidade monástica era definida pela distância do feminino. E qual foi o ponto máximo dessa rejeição? Onde isso chegou? Chegou no ato final? A autoimolação? O suicídio? O suicídio ritualístico. Influenciados por textos como o Sutra do Lótus, alguns monges levavam a rejeição do corpo e do mundo a um extremo literal. O caso mais chocante é o de Hui Shao. Ele se cobriu de panos embebidos em óleo e ateou fogo ao próprio corpo. Na frente de todo mundo. Na frente de uma multidão. E aqui a propaganda volta com força total. Os biógrafos dizem que as testemunhas viram estrelas descendo dos céus para levar a alma dele a um palácio celestial. Uau! Isso é extremo. De um lado, é um ato de fé inacreditável. De outro, é uma performance pública muito poderosa. Era mais sobre devoção pessoal ou sobre mandar uma mensagem para a sociedade? Era os dois. Era a prova definitiva de desapego e, ao mesmo tempo, uma demonstração de poder espiritual tão grande que transformava uma morte horrível num milagre. Mas eles perceberam que só rejeição não era sustentável. Viver em constante oposição te isola. Claro. Eles precisavam de uma tática mais sutil. Exatamente. E aí que entra a segunda estratégia, a apropriação. Você falou que parece quase uma pirataria de identidade. É uma ótima analogia. Eles começaram a roubar os valores e as histórias chinesas e adaptá-las para os seus próprios heróis. Como assim? Por exemplo, a cultura chinesa sempre amou a figura do prodígio infantil. De repente, as biografias de monges começaram a descrevê-los como crianças geniais, que aprendiam em um dia o que os outros levavam meses. Ou a ideia de educação fetal. A biografia do famoso tradutor Kumarajiva
Diz que a mãe dele ouviu os ensinamentos no templo enquanto estava grávida, basicamente o transformando num budista antes mesmo de nascer. Isso é muito esperto. Eles estavam usando a própria linguagem cultural dos críticos contra eles. E o que eles fizeram com a principal acusação? A de falta de piedade filial. Eles a ressignificaram. As biografias passaram a fazer questão de dizer que monges famosos tinham sido filhos perfeitos antes de entrarem para o monastério. Ah, entendi a jogada. A mensagem implícita era: nós não somos contra a piedade filial, nós somos tão bons nisso que a transcendemos por uma lealdade ainda maior. Eles chegavam a inventar histórias de luto profundo para monges estrangeiros que nem eram chineses, só para mostrar que eles também compartilhavam dessa virtude. Eles até expandiram o conceito. Sim, contando histórias de monges que cuidavam de tias ou madrastas com devoção exemplar. A ideia era mostrar que a virtude não se perdia, apenas se redirecionava. Ok, então primeiro eles rejeitaram as normas, depois pegaram emprestado alguns valores chineses para se encaixar. Mas imagino que isso só os levaria até certo ponto. Viver na defensiva não constrói poder, certo? Qual foi o passo seguinte? Ambiciosa de todas. E qual era a ideia? Para sermos respeitados pela elite, precisamos nos parecer com a elite. Então eles começaram a espelhar as estruturas de poder da sociedade secular dentro dos monastérios. Como isso funcionava na prática? A hierarquia dentro da comunidade monástica, a sangha, passou a imitar o sistema de patrono e cliente da aristocracia. Monges mais novos deviam obediência e serviço total aos mais velhos, numa relação que era uma cópia da de um filho com seu pai. Eles criaram uma nova família, então. Uma nova família. Uma comunidade de irmãos com um parentesco fictício, para substituir os laços de sangue que eles tinham abandonado. E ao fazerem isso, também copiaram as estruturas de gênero. Ah, claro. As mulheres foram sistematicamente excluídas de posições de poder, recriando o patriarcado do mundo lá fora. A autoridade do abade imitava a do governador. Eles criaram um estado dentro do estado. Basicamente, e o ápice dessa transformação foi quando eles pararam de apenas imitar o estado e passaram a servi-lo, e até a controlá-lo. Aí o jogo virou de vez. Completamente. Monges poderosos como um chamado Sangro se tornaram conselheiros de imperadores. Eles não eram mais vistos como parasitas, mas como ativos estratégicos do império. Usavam seus supostos poderes para fazer chover, realizavam rituais para proteger o Estado. E aconselhavam sobre política. Exato. E isso me leva ao exemplo mais absurdo de todos, o do imperador Wu Jiliang. A história dele parece ficção. Conta essa. É inacreditável, mas é real. O imperador Wu, que reinou ali no início do século VI, era um budista fanático. Ele levou essa relação a um nível de teocracia. Ele criou um ritual bizarro. De tempos em tempos, ele se doava a um monastério. Se doava como? Como se fosse um servo. Ele simbolicamente abdicava do trono para se tornar um serviçado do templo. E para ter o imperador de volta, o Estado era forçado a pagar um resgate gigantesco em ouro e seda. Deixa eu ver se eu entendi. O imperador se sequestrava e o governo tinha que pagar o resgate para os cofres do monastério para poder tê-lo de volta no poder. Exatamente isso. Era a transformação completa. O monge que começou como um pária, que raspava a cabeça, agora era parte de uma instituição tão poderosa que podia, literalmente, chantagear o Estado. Então, depois de analisar essas três táticas, a rejeição total, a apropriação inteligente e a transformação ambiciosa, qual foi o veredito? Esse projeto ousado de reinventar o homem chinês. Funcionou? Funcionou de forma espetacular. Foi um sucesso retumbante. O que antes era uma vergonha, uma falha moral, o celibato, abandonar a família, se tornou um novo símbolo de poder, de pureza e de prestígio. Então a vida monástica virou uma carreira. Uma carreira alternativa, viável e respeitável para a ascensão social. Não era mais só uma questão de fé. Para muitos, não. Famílias ricas e pobres começaram a ver o envio de um filho para um monastério como um bom investimento. Era uma forma de ganhar influência espiritual e, muitas vezes, política. Nossa. O homem budista, que começou como essa figura estranha e desprezada, se tornou um novo e poderoso modelo de masculinidade. Ele não substituiu o ideal do erudito confucionista,
mas se estabeleceu ao lado dele como uma opção igualmente válida e, em muitos casos, mais poderosa. Eles mudaram o tecido social da China para sempre. E se a gente conecta isso a um quadro maior, vemos como uma instituição pode redefinir radicalmente algo que consideramos tão fundamental quanto o que significa ser homem. Uhum. Isso nos leva a uma questão importante. Quais ideais de masculinidade hoje são considerados normais e quais são vistos como aberrantes? E quais instituições, crenças ou movimentos sociais podem estar, neste exato momento, reescrevendo silenciosamente essas regras para o futuro?